Pessoal, então estamos de volta para agora fazermos equação do segundo grau. Estamos de onde paramos, nos exercícios que eu passei para vocês fazerem, tá bom? Vocês acho que lembram como faz, a gente já passou ontem, né? Temos um espaço aqui, ó. Vou pegar a primeira, vou dar uma puxada aqui para baixo, puxar mais um pouquinho, pronto. Fazer o primeiro exercício aqui. Eu tenho que estar achando, já que não temos dois quadrados, eu tenho que achar dois números vezes que dê menos 28. E aí, no caso, esquece o sinal de menos por enquanto, pensa só nos números, tá? Então, você tem 2 vezes 14, você tem 7 vezes 4, você tem 28 vezes 1. Algumas... Gente, você não precisa ficar colocando todos. Se você chegar e bater o olho e já descobrir os dois números vezes que dê esse somando dê esse, tá ótimo, tá? Coloca só aquilo que você precisa. E como eles têm sinal de menos, um deles terá que ser menos. E como aqui é menos 3x, o número, a dívida vai ter que ser maior do que aquilo que você tem. Então, aqui no caso, quando você tem 2 vezes o 14 que está aqui, por exemplo, eu não posso colocar, o 14 teria que ser negativo, só que daí não vai dar certo. Por que não vai dar certo, professor? Porque menos 14 mais 2 não vai dar menos 3. Então, essa não é a resposta que eu quero. Vamos deletar essa possibilidade aqui que não vai acontecer. Nossa, ficou um monte de risquinhos ali. Aí você pega a segunda, 7 e 4. Eu tenho que ter o 7 negativo. Por que o 7 negativo, professor? Porque a dívida tem que ser maior do que aquilo que você tem. Menos 7 vezes 4 menos 28. Devo 7, somei com 4, vou ficar devendo 3. Pronto, encontrei a minha resposta. Menos 7 mais 4, tá ok? Logo, essa aqui não será a resposta, já deixo deletar. Achei dois números vezes que deu menos 28 e achei dois números somando que deu menos 3. Forma de fatorar. Fica x, menos 7 aqui, x mais o 4 aqui, ó, 4 positivo. Daí ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Então, ou x menos 7. Ou o primeiro o quê, professor? O primeiro fator, ó, tem uma conta de vezes, cujo resultado dá zero. Ou o primeiro fator tem que ser zero, ou o segundo fator. Um deles basta. Então, aqui eu vou ter x menos 7 igual a zero. Eu vou ter, no caso, x igual a 7. E aqui no outro, eu tenho que ou x mais 4 igual a zero, né? Vamos separar aqui, ó. X mais 4 igual a zero, x igual a menos 4, que são as raízes da minha equação, ou seja, a solução é menos 4 e 7. Tempinho aí, print rápido, qualquer coisa vocês dão um pause no vídeo, e aí está feito esse primeiro exercício, tá bom? Feito esse, vamos deletá-lo aqui, para termos espaço. Vamos pegar a segunda, que é essa daqui, puxando aqui para baixo. X ao quadrado menos 11x mais 30. Mesma coisa, dois números vezes, que deu 30, e somando tem que dar, no caso, menos 11 aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar, tem até um pernilongo aqui me atormentando, mas tudo bem. Vamos lá, 5 vezes 6 dá 30. Posso pegar 15 vezes 2. Olha, já encontrei a resposta, né? Por quê? Ou os dois são positivos aqui para dar mais 30, ou os dois são negativos. Como aqui é menos, eu tenho que ter que os dois teriam que ser números negativos. E aí já vai resolver minha vida, ó. Menos 5 vezes menos 6 dá, no caso, dá mais 30. E somando o menos 5 com o menos 6, eu vou ter, no caso, menos 11. Logo, esse valor aqui, 15 vezes 2, nem vou utilizar, ele não vai servir para mim. Já tenho a minha resposta, que vai ser x menos 5, que multiplica x menos 6,
tudo isso igual a zero. Daí, ou o primeiro é zero, o primeiro fator, né? X menos 5 igual a zero. Tá, menos 5 passa para o outro lado como mais 5. E já resolvemos. Daí o outro, ou x menos 6, que está aqui, é igual a zero. Passa para o outro lado como mais 6. E temos as duas raízes. Solução 5 e 6. No caso aqui, temos o terceiro exercício, em que, nesse caso, nós temos dois quadrados, né? Você pode aqui, no caso, escrever o 9 aqui, é 3 ao quadrado, e temos aqui x ao quadrado. E o 4 também é quadrado, você pode escrever como 2 ao quadrado. Daí os lados dos quadrados, ou seja, 3x. E o outro lado, que é 2, vezes dois retângulos. Lembre que aqui é sempre vezes 2, quando é um trinômio quadrado perfeito. Tem que dar o termo do meio. E aqui nós temos essa conta, ó. Isso aqui é só para mostrar que é um trinômio quadrado perfeito, né? 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12x. E como deu o termo do meio, significa que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Então, ok. Posso continuar fazendo pela forma fatorada do trinômio quadrado perfeito. Então, a forma fatorada ficará o lado do primeiro quadrado, que é 3x, o lado do segundo quadrado, que é 2, o sinal do meio, tá? Não se esquece do sinal do meio aqui, ó, que é mais, e eleva sempre ao quadrado igual a zero. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter passo 2 para o outro lado como... Não gostei dessa cor, vamos mudar para um preto básico. Passa como raiz quadrada, 3x mais 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero é zero. 3x mais 2, não precisa colocar sinal de mais ou menos, porque zero não tem valor nem positivo nem negativo. Resolve a equação do primeiro grau, tá? Mais 2 passa como menos 2. O 3 está multiplicando, passa ele dividindo. Continuando aqui, ó. E temos apenas uma raiz, apenas uma solução, que deu menos 2/3, que está colocado aqui. Então, mais um exercício corrigido. Vamos para o quarto e último, tá? Deletando isso aqui. Qualquer coisa, dê um pause aí, ó. Dê um print básico. Feita a correção. Agora vamos para a última. Nossa, professor, o senhor está destruindo aqui o exercício. Tá, agora não mais. Também olha, gente, isso aqui ele pode ser um trinômio do segundo grau, porque ele está naquele formatinho, né? X ao quadrado, x, número sem x, o número aqui é 1. E pode ser feito como um trinômio do segundo grau. Você me achar dois números vezes que dê 25 e somando dê menos 10. Funciona daquele formato também, pelo fato de aqui ser 1. Só que esse valor também é um trinômio quadrado perfeito, porque eu tenho dois quadrados, ó, x ao quadrado, e aqui eu tenho 5 ao quadrado. Dos dois jeitos, nesse caso, vai dar certo. Mas eu vou fazer como trinômio quadrado perfeito, porque na hora que eu criei o exercício, eu pensei dessa maneira, tá bom? Então, aqui eu vou ter o lado x, vou ter o lado 5, multiplico por 2, dá o termo do meio, ou seja, sumiu aqui um pouco, né? Levei muito aqui. Ou seja, como aqui deu 10x, deu o termo do meio, ok. Perfeito? O que nós vamos fazer agora? Já que é um trinômio quadrado perfeito, que a gente verificou aqui, ó, pegando os lados dos quadrados e multiplicando por 2, a forma fatorada. Pega o lado do quadrado, x. O lado do outro quadrado, 5. O sinal aqui, no caso, ele é um sinal de menos, tá? D elevado ao quadrado igual a zero. Maneira de resolver. Passa esse 2 como raiz. Então, mais ou menos raiz quadrada de zero, que vai dar zero. X menos 5 igual a zero. Passa o menos 5 como mais 5 e nós terminamos e corrigimos o exercício. Solução. Deu apenas uma raiz, no caso, o valor de 5 que está sendo colocado aqui. E agora,
finalmente, nós iremos para as equações por meio de uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Essa equação eu tinha deixado para vocês na aula passada, e ela é uma equação que não é um trinômio quadrado perfeito e não é um trinômio do segundo grau. Não é um trinômio do quadrado perfeito porque eu não tenho dois quadrados, aliás, eu não tenho nenhum, porque o 3 aqui não é quadrado e o 3 aqui também não. E não é trinômio do segundo grau, porque aqui não é o número 1, né? O que eu posso fazer? A maneira, eu vou ter que utilizar coisas que eu sei para resolver, tá? Eu não vou passar para vocês uma fórmula vinda do nada. Eu vou estar utilizando coisas que nós já vimos para a gente ver um outro modo de se fazer, tá? Então a gente vai fazer exatamente aquilo que nós já aprendemos utilizando em benefício dessa resolução aqui. Então, nossa, professor, o senhor falou tão difícil, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que eu vou tentar transformar esse trinômio aqui, ou o valor que está do lado esquerdo em relação ao sinal de igual, vou tentar transformar num trinômio quadrado perfeito. Vou tentar transformar o primeiro termo, eu não coloco o primeiro aqui porque o programa não tem, então eu tenho que colocar na mão, tá? Eu vou transformar o primeiro termo num trinômio quadrado perfeito. Como que eu faço isso? Para ser trinômio quadrado perfeito, eu preciso ter dois quadrados. Esse é o pensamento. E eu não tenho nenhum aqui. Então, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar a equação aqui, que é 3x ao quadrado mais 8x menos 3, e vou utilizar os princípios da igualdade. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que se eu fizer uma coisa de um lado do sinal de igual, porque a igualdade você tem dois membros. Esse é o primeiro membro e esse é o segundo. Se você fizer uma coisa do lado de cá, você pode fazer, desde que você faça também a mesma coisa do lado de lá. Só para ficar claro isso, ó, vou colocar um exemplo aqui à parte. Imagine que nós tenhamos, só até vou fazer aqui embaixo para não misturar com o exercício. Você tem aqui x mais 5 igual a 2, é igual a 8. Qual é o valor do x? Acho que você rapidamente, acho que quase todos aí vocês não vão ter dificuldade em descobrir que o x aqui é 3. Concordam? Por que 3, professor? Porque 3 mais 5 igual a 8. O princípio da igualdade diz o seguinte, que se eu fizer, o princípio que é utilizado nas igualdades, que se você fizer uma coisa de um lado e você fizer do outro, você não vai mudar esse valor do x. Lembrem que o x, que eu acho que quase todos aí conseguiram fazer, é 3. Porque 3 mais 5 igual a 8. Se por um acaso eu somar 1 aqui, e também somar do outro lado, o x vai continuar sendo 3. Ó, por quê? Ó, vou tirar esse x aqui e vou continuar colocando o valor do 3. Vai dar certo? Vai ficar igual? Vai. Porque aqui eu tenho 1 mais 5, 6. E tem que ser 3 para que dê 8 mais 1, que é 9. Ó. 8 mais 1, 9. 8 mais 1, 9. Significa que se eu fizer uma coisa de um lado, somei 1. Você tem que somar do outro lado que você não altera o valor do x. Se você multiplicar por 2, isso serve para multiplicação, serve para... Fizemos quando a gente fez a raiz, né? Passou a raiz dos dois lados para resolver uma equação de segundo grau. Então, isso é um princípio que a gente vai usar sempre, tá bom? Dito isso, agora a gente vai lá. E o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer o que eu quiser desde que eu faça dos dois lados. O que eu vou fazer vai ser dividir todo mundo que aparece aqui, por esse número que está aqui, ó, pelo 3. Por que eu estou dividindo por 3, professor? Vocês já vão ver o porquê eu estou dividindo tudo por 3. Estou dividindo aqui, ó, lembra que fração é uma divisão. Posso fazer isso? Se eu fizer com todos os elementos dos dois lados, eu posso. Porque o intuito para mim é eu cancelar esse número 3 aqui. E olha o que acontece quando eu coloquei o número 3 aqui, ó. Ele cancelou, ó, 3 dividido por 3 dá 1, ficou 1x ao quadrado. Aqui no outro caso ficou 8
terços de x. Nossa, ficou uma fração. Tudo bem, é o que nós temos aí. Aqui, menos 3 dividido por 3 dá 1. E 0 dividido por 3 dá 0. Lembre que nada dividido para 3 pessoas, você vai ter nada. Olha o que aconteceu. Lembra que o meu intuito a princípio é transformar o primeiro termo num trinômio quadrado perfeito. Era essa a ideia. Agora eu já tenho um quadrado aqui, ó. O x é quadrado. E na realidade, ao fazer isso, eu tenho 2 quadrados também, porque o 1 também é quadrado, ó. Se eu pegar 1 vezes 1, deu 1. Nem sempre acontece isso, mas nesse caso aconteceu. Eu já tenho 2 quadrados, só que eu preciso verificar se esses 2 quadrados formam ou não um trinômio quadrado perfeito. E para vocês fazerem isso, lembrando as outras aulas, você pega o lado do primeiro quadrado, o lado do outro quadrado, que é 1, multiplica por 2 retângulos e tem que dar o termo do meio. Como deu 2x e o meu termo do meio não é 2x, não é trinômio quadrado perfeito. Então, eu ainda não consegui fazer aquilo que eu queria. Então, eu só tenho um quadrado que efetivamente vai me ajudar, que é o x ao quadrado lá. Então, por enquanto, eu tenho isso daqui, que é o que me importa. O que eu vou fazer agora? Já que eu tenho um quadrado apenas, que está me servindo, porque o outro quadrado juntando com o x ao quadrado não deu certo, eu vou pegar esse valor que está aqui, esse menos 1, que não adiantou nada para mim, e vou mandar ele lá para o outro lado. Lembre que isso é conceitos da equação, né? Mudou, está fazendo contas de menos, passa para o outro lado fazendo conta de mais. Então, o que vai acontecer nesse exercício? Eu vou manter o x ao quadrado, estou fazendo coisas possíveis e não tem nada de estranho aqui, a gente pode mudar de lado quando a gente quer, e vou passar esse menos 1 aqui, ó, lá para o outro lado. Então, ele vai passar como mais 1. Então, por enquanto, fizemos isso aqui. Lembre que eu estou tentando transformar o primeiro termo num trinômio quadrado perfeito. Eu até fiz a conta ali, deu 2 quadrados, mas não formou quadrado perfeito. Então, prosseguindo, o que eu vou fazer agora? Até vou ter que continuar na lousa aqui de baixo, porque essa aqui não vai ser suficiente para tanto cálculo. Seguinte, quando você tem um trinômio quadrado perfeito, qual é o pensamento? O pensamento é, você tem 2 quadrados e multiplicando por 2, os lados dos quadrados tem que dar o termo do meio. Então, olha o pensamento. Eu tenho um quadrado aqui, que é o x ao quadrado. Então, é como se eu tivesse um quadrado aqui, ó, por aqueles retângulos que a gente fez, quadrados que a gente já fez. Ó, x por x, que é o lado de um quadrado. Está aqui o lado. Eu vou multiplicar pelo lado do outro quadrado, que eu não sei qual é o lado desse outro quadrado que eu estou querendo encontrar. E eu vou multiplicar, que vai ser aqui embaixo, ó, que vai ser esse quadradinho daqui. Lembre que a gente já fez lá, nos exemplos de fatoração no passado. Tem um lado que eu não sei qual é. Daí você vai multiplicar sempre por, lembram que eram 2 retângulos que a gente forma aqui, ó? Um aqui e outro aqui. Então, eu vou multiplicar sempre por 2 retângulos. 2 retângulos. Eu até poderia fazer esses desenhos de maneira mais precisa, mas acho que não precisa, né? A gente já viu isso, né? Então, aqui, ó, x por x dá o lado a x. Aqui o outro eu não sei. E esses dois é porque são 2 retângulos. E o resultado dessa conta tem que dar o termo do meio. Eu só estou pensando nisso aqui, gente. Ó. Eu vou transformar isso aqui, que eu tenho 2 termos agora, num trinômio quadrado perfeito. E eu sei que o resultado da multiplicação do lado do primeiro quadrado com o lado do segundo quadrado, que eu não sei qual é, multiplicado por 2 retângulos, tem que dar o termo do meio. 8 terços de x. Nossa, professor, que negócio difícil. Eu sei que é difícil, mas para a gente chegar na fórmula, a gente vai ter que seguir esse caminho aqui, tá? Veja o resultado da conta aqui, ó. Essa conta tem que dar 8 terços x. Eu tenho aqui, ó,
uma maneira que eu gosto de fazer, ó. Eu vou colocar o que eu já tenho, ó. O x está aqui. Perfeito. Eu estou precisando de um 3 embaixo, tá? Para eu descobrir o termo do meio, eu tenho que ver esse termo do meio, na realidade, que está aqui. Na realidade, eu preciso ver quem está faltando. Eu até vou fazer maior aqui, ó, porque ele vai ser uma fração, pelo que eu já percebi aqui. Vai ser uma fração. O x já tem lá. O 3 está faltando, tá? Esse 3 aqui eu não tenho nesse termo do meio. Não tenho no x, não tenho no 2, tem que ser no termo do meio. Então, eu vou colocar esse 3 aqui, ó. Pronto. Então, embaixo vai ter que ter um 3. E ainda está faltando alguém. Em cima, eu tenho o número 8. Tá vendo aqui? 8. Tem 8 aqui. Então, vou ter que colocar um 8 aqui. Então, você tem. Agora, você fazendo essa conta aqui em cima, ó, x vezes 8. Ó, eu tenho x vezes 8, que já está aqui, e tenho 3 embaixo. Só que tem alguma coisa sobrando. E essa coisa que está sobrando aí, no caso, é esse número 2 aqui. Então, como eu não quero esse 2 aqui, ó, porque eu já tenho ó, 8x e já tenho 3. A maneira que você tem para sumir com esse 2 daqui é você colocar um 2 aqui embaixo também, ó. Por que um 2 aqui embaixo, professor? Porque quando você tem contas de vezes misturados com divisões, você pode simplesmente simplificar isso aqui, ó. E aí, você tem exatamente a conta que você queria. Você tem o x, você tem o 8, x e 8, e você tem o 3. Então, eu preciso colocar um 2 aqui para ele sumir com esses dois retângulos, esse número 2 que sempre aparece nessa conta. Feito isso, olha que legal. Eu tenho que um lado é x e tenho que o meu outro lado que eu estou colocando aqui, ele mede 8 por 6. 8 sextos. Por que 8 sextos, professor? Porque tem 8 em cima e tem 3 vezes 2 embaixo, que dá 6. E daí, na hora de eu multiplicar o lado desse quadrado, que é x, com o lado do outro quadrado, que é 8 sextos, vezes o 2, eu vou encontrar o termo do meio, que seria 8 terços de x. Nossa, que legal! Então, é esse valor, é o lado do quadrado que você vai ter que acrescentar. Difícil? É difícil, mas esse é o pensamento. Então, por causa disso daqui, ó, que a gente fez, por causa de tudo isso, você vai pegar aqui, nesse valor, e simplesmente você vai, ó, eu tinha, voltando lá no exercício, eu tinha x ao quadrado mais 8 terços de x, e eu vou ter que acrescentar, para formar um trinômio quadrado perfeito, qual é o lado do outro quadrado? O lado é 8 sextos. Só que esse 8 sextos vai ser elevado ao quadrado. Por quê? Porque é ao lado apenas, tá? Lembre que que a gente fez aqueles exercícios, é o lado que você usa aqui, ó. O lado é x, só que aqui é x ao quadrado. O lado é 8 sextos, só que você usa 8 sextos ao quadrado. Posso fazer isso? Você pode fazer isso, desde que você faça dos dois lados. Então, esse 8 sextos ao quadrado que eu acrescentei ao primeiro membro, você obrigatoriamente acrescenta o mesmo 8 sextos do outro lado. Daí você pode fazer. E ele vai somar com o número 1 que já estava lá. Então, esse número 1 já estava aqui. Beleza até aqui? Espero que sim. Agora, o que eu faço, professor? Agora, você tem, no primeiro membro, nesse membro que está aqui, um trinômio quadrado perfeito. Como assim? Gente, a gente fez tudo para que fosse um trinômio quadrado perfeito. Se a gente voltar lá no início, a gente dividiu por 3 aqui para que sumisse esse 3 e isso aqui ficasse um quadrado. Daí,
Por coincidência, ficamos com 2 quadrados, mas não formou trinômio quadrado perfeito. Mandamos o menos 1 para o outro lado e vamos transformar isso num trinômio quadrado perfeito. Eu tinha 2 termos. Daí eu acrescentei, utilizando a regra do trinômio quadrado perfeito, 8/6, que seria um lado de um quadrado, né, para formar um trinômio quadrado perfeito, e acrescentei dos 2 lados. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. E qual é a forma de você fatorar um trinômio quadrado perfeito? A gente vai fazer isso. Você pega o lado do quadrado, que é x, pega o lado do outro quadrado, que é 8/6, eleva aqui a 2, copia o termo do meio, mais. Aqui, no caso, nós temos contas a fazer, 8 ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 1. Vamos, por enquanto, não mexer nisso aqui, ou podemos mexer? Vamos mexer, vai, vamos fazer o cálculo aqui. Ó. 8 ao quadrado dá 64, 8 vezes 8, 6 vezes 6 dá 36. Tudo isso somado com 1, fazendo a continha aqui, ó. Vou agora, conta de mais de fração, você tira o MMC, que vai dar 36. A regra, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, tem toda uma explicação, mas vamos de modo prático, né? Ó, 36 dividido por 36, 1 vezes 64 dá 64. Daí mais 36 dividido por 1, 36 vezes 1, 36. Outro lado, por enquanto, eu não estou mexendo. Mais 8/6 ao quadrado. Olha que equação difícil. Aqui agora, 64 mais 36, eu vou ter 100 sobre 36. E aqui eu tenho x mais 8/6 ao quadrado. E agora, olha que legal que ficou. Lembra quando a gente resolveu equações pela fatoração do trinômio quadrado perfeito, passando esse 2 como raiz? É o que a gente vai fazer agora. No caso, a gente estava resolvendo quando era aqui sempre zero, mas agora aqui é um número 136avos, sem problema. Pegaremos, eu tenho x mais 8 sobre 6, que está aqui, e vou passar esse 2 como raiz. Lembrando que a gente passa mais ou menos a raiz quadrada de 136 avos. Gente, eu poderia já tirar a raiz de 100 e de 36, mas eu não vou fazer bem isso, porque eu quero que fique num formato certinho, para depois eu estar explicando para vocês o surgimento da fórmula. Então, o que eu vou fazer aqui? Que vai dar 6, tá bom? Vocês já vão ver o porquê. Quero resolver esse exercício ainda. Quero achar o valor do x. Vou passar para o outro lado esse 8/6 como menos 8/6. Que está aqui, ó, menos 8/6. Daí ficou mais ou menos a raiz de 100 sobre o 6. E como esse 6 está igual, eu não preciso ter MMC. Eu posso juntar num só, um 6 só. E aqui eu vou ter menos o 8, mais ou menos a raiz quadrada de 100. E isso aqui, gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é o formato que vai ficar a minha fórmula de Bhaskara. E a gente vai ver daqui a pouquinho. Por isso que eu não tirei a raiz do 100 para que ficasse bem no formato que a gente vai ter depois. Mas aqui eu vou terminar. Como que eu terminaria esse exercício? X, daí eu tiraria a raiz, no caso aqui, raiz quadrada de 100 é 10, tá bom? Eu vou ter aqui, ó, sobre 6. E como eu tenho aqui em cima, isso é importante a gente ver, ó, eu tenho que é mais o 10 e menos o 10. Na realidade, eu tenho duas contas aqui. Ou mais 10 ou menos 10. Então, você vai ter que fazer isso. Ó. Você vai ter que separar em duas contas isso, que eu vou chamar de x1 e x2, em que eu vou somar 10 na primeira. Então, tipo assim, vai ser menos 8, somado com o 10, dividido pelo mesmo 6, que está ali embaixo.
E vou fazer aqui menos 8, tirando 10 sobre o 6. E eu vou encontrar dois resultados. Aqui, ó, menos 8 mais 10, fazendo essa conta aqui, ó, eu vou ter 2. Aqui no caso, embaixo é 6. Posso simplificar o 2 e o 6 por 2, eu vou ter como resultado 1/3, que é uma das raízes da minha equação. E a outra raiz, eu vou fazer aqui, ó, menos 8 menos 10 dá menos 18, devo 18, dividido por 6, eu vou encontrar como resultado menos 3, e eu encontrei as minhas duas raízes. Gente, olha isso aqui. Nós começamos ali em cima para resolver a equação e deu todo esse trabalho. Ó, eu vou fazer um paralelo com a resolução, essa resolução difícil que a gente fez, com uma resolução que eu vou pegar aqui a forma geral. É importante vocês conseguirem entender aquilo que eu estou fazendo. Uma equação do segundo grau, quando ela está na forma completa, ela tem um ax ao quadrado, um bx e um número sem x, quando ela está na forma completa. Então, esse meu a é como se fosse o 3 aqui, ó. Tá, ó. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho do meu pincel, ó. Esse 3, na forma genérica, é o meu a. O meu b seria o 8 aqui, ó. Daí eu coloquei b. E o meu c seria o número sem a letra, que no caso seria... O meu c seria aqui o menos 3, ó. Eita, pintamos demais aqui, professor? Isso. Tudo que eu fiz aqui com esses números, eu vou fazer aqui com as letras que representam quaisquer números. Por isso que é uma fórmula. A fórmula, ela serve para qualquer número. Por isso que você tem que usar ABC para mostrar que essa resolução que a gente vai fazer aqui serve para qualquer número que você coloque no lugar do A, do B e do C. É uma fórmula baseada nos coeficientes da equação, tá? Nos números que acompanham x ao quadrado, x e o número sem x. O primeiro passo foi tentar transformar o primeiro termo num quadrado perfeito. E eu não sei se vocês lembram, eu acho que sim, ó. Deixa eu dar um zoom. Eu dividi pelo mesmo número que tem aqui em cima. Se aqui era 3, eu dividi por 3. Então, no caso, se aqui é a gente vai dividir tudo por A. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou dividir toda ela por A. Por A aqui, vou dividir por A aqui, vou dividir por A aqui e vou dividir por A aqui. O A, ele tem que ser um número com uma condição, ele não é zero, tá? Porque não existe divisão por zero. E para ser uma equação do segundo grau, ele não pode ser zero. Porque se o A fosse zero, não existiria a equação do segundo grau, tá? Então, essa condição é importante a gente deixar aqui, ó. O A é qualquer número real menos o zero. Ao dividir o 3 por 3 aqui do outro lado, a gente cancelou o 3, ó. Acho que vocês lembram disso, ó. Nós fizemos aqui, simplesmente cortamos esse número 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1, tá bom? Então, é isso que nós iremos fazer lá. A mesma coisa. Ao dividir A por A, esse A vai se cancelar. E nós teremos x ao quadrado, apenas, dá mais b x sobre A, bx sobre A, e aqui c sobre A, que também não dá para fazer, tá bom? Porém, agora o próximo eu consigo fazer. Por que eu posso fazer? Porque é zero, gente. Zero dividido por qualquer número, que no caso não vai ser o zero, zero dividido por 1 dá zero, zero dividido por 5 dá zero. O A é um número qualquer. E zero dividido por esse número qualquer, o resultado aqui vai dar zero. Feito isso, é como se eu passasse aqui, ó, dividido por 3 e chegasse nesse resultado que está aqui, ó. Daí o que nós fizemos? Como isso aqui, eu só tinha um quadrado, aqui no caso eu até tinha 2, mas o 1 não deu certo, lembram lá que a gente fez? Eu passei o menos 1 para o outro lado. Eu passei o termo sem o x para o outro lado. E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou passar para o outro lado o termo que não tem o x, que é o c sobre A. Então, como ele está como mais, eu vou passar para o outro lado como menos. Vou mandar ele lá para o outro lado. Então, é isso que vai acontecer aqui, ó.
Tá mais, vai passar menos C sobre A. E daí qual foi o caminho que a gente fez? Eu vou encontrar valores para transformar isso num trinômio quadrado perfeito. E aí vocês lembram que vocês tinham o lado do primeiro quadrado, que no caso é x. Daí tinha o lado do outro quadrado que a gente não sabia quem era, que foi uma fração que a gente colocou aqui no final da história. E tinha a multiplicação sempre pelo número 2, porque eram dois retângulos. E esse valor tinha que dar o termo do meio. E o termo do meio, nesse caso, seria o bx sobre a. No meu caso lá, era 8x sobre 3. Aqui vai ser bx sobre a. E aí vamos proceder da mesma maneira que a gente fez lá, no exercício com números. O x, que está aqui, ó, fazer de um amarelinho, o x eu já tenho. Perfeito? O x eu já tinha. O número de baixo eu não tinha. O número a que tem embaixo eu não tinha. Então, eu tenho que colocar esse número a aqui embaixo. Ó. O a agora eu já tenho. Acabei de colocar ali. O número b eu não tinha. Então, eu coloco em cima o número b. Coloco em cima o número b. Pronto. Agora eu já tenho tudo. Eu tenho b e x em cima e tenho a embaixo. Só que eu tenho alguma coisa sobrando, como eu tive lá, que era esses dois retângulos. E o que a gente fez para sumir com esse 2 aqui? A gente colocou um 2 embaixo. Colocou um 2 aqui. Para sumir com aquele retângulo, colocamos o número 2. Fazer de uma cor mais forte para aparecer melhor. O número 2 aqui. Multiplicando o a aqui. Então, no caso, o lado desse meu quadrado, quando a gente fez a transformação para transformar num trinômio quadrado perfeito, que foi feito desse modo aqui, o lado do quadrado ele vai ser o b sobre 2 vezes o a. E é esse o valor que eu tenho que acrescentar dos dois lados da minha equação, acrescentar desse lado primeiro para transformar num trinômio quadrado perfeito, e acrescento dos dois pelo princípio da igualdade. Então, foi isso que a gente fez. Ó. Lembra do 8 sextos aqui? Ó? Era 8 sextos ao quadrado que a gente acrescentou dos dois lados. No nosso caso aqui, vai ser b sobre 2a. Então, eu vou copiar a equação novamente. Ó. X ao quadrado mais bx sobre a. Estou acrescentando dos dois lados b sobre 2a, que vai ser o meu lado, tá? Eu tenho que colocar ele ao quadrado, não pode esquecer. Tá bom? É o lado ao quadrado. Tem que fazer isso. Lá do outro lado também, que era igual. Eu até coloquei antes do mais 1 aqui no caso. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar antes do menos c sobre a. Vou colocar aqui, ó, b sobre 2a ao quadrado. E aí temos o menos c sobre a. O menos c sobre a. Só que eu tinha feito de vermelho, né? Para mostrar que eu estou colocando aqui. Deixa eu até apagar, porque senão vai ficar meio... Se eu escrever aqui em cima, vai ficar muito borradão. Para que fique de uma maneira legível, né? Ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Só para vocês verem que a gente está acrescentando. Eu tenho que fazer, não posso fazer tão grande para conseguir fazer o paralelo, mas então eu tenho que acrescentar nesse caso aqui, ó, esse b sobre o 2a ao quadrado, tá bom? E nós temos, já tinha alguma coisa aqui em cima, que era o menos c sobre a. Então, esse menos c sobre a, você continua mantendo ele aí, tá bom? Trocando aqui a cor do meu canetão, menos c do meu pincel, né? Menos c sobre a. Pronto. O que nós fizemos lá agora? Como isso aqui era um trinômio quadrado perfeito, e a gente fez tudo isso para que fosse um trinômio quadrado perfeito, a gente fatorou. Então, é o que a gente vai ter que fazer aqui. Como que você fatora um trinômio quadrado perfeito? Simplesmente, você coloca o lado do primeiro quadrado, que é x,
que é esse aqui, esse sinal. O lado do outro quadrado, ó, esquece o 2 em B sobre 2A, então B sobre 2A, que está aqui, eleva ao quadrado, e aí você fez a fatoração. Tudo isso. E ali lá do outro lado a gente fez a conta, percebam que a gente fez 8 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então, vamos fazer aqui também. Vou fazer B ao quadrado. Nossa, professor, quanta letra, eu sei, é assim mesmo. Daí 2 ao quadrado, 4A ao quadrado. 4A ao quadrado que temos aqui. Tudo isso menos C sobre A. Qual foi o próximo passo que nós fizemos lá com números? Se vocês forem perceber bem aqui, ó, o próximo passo aqui foi nós efetuamos o MMC aqui, ó. 36 e 1 deu 36, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, daí juntamos e chegamos em 136 avos. É o que nós iremos fazer ali. Nós iremos, atenção nesse caso aqui, tirar o MMC entre os números, aqui vamos manter, não vamos mexer com isso aqui por enquanto, tá bom? Isso aqui vai simplesmente copiar, ó. X mais B sobre 2A ao quadrado igual a. O MMC aqui, no caso, vai dar o número 4 e o número 1 vai dar o 4. E quando você tirar MMC de letras, aqui no caso é A ao quadrado e A, é só para vocês lembrarem, se você fosse tirar o MMC entre 5 ao quadrado e 5, pensando que o A fosse 5, o MMC disso, você colocaria no lugar de 5 ao quadrado 25, né? Que 5 vezes 5, 25. Então, eu tiraria MMC de 25 e 5. Ao fazer o MMC disso, daria 5, 5, 1, daí por 5, 1 e 1, e 5 vezes 5 dá 25. Na realidade, é o ao quadrado que dá certo, tá? Quando você tem MMC entre, por exemplo, 5 ao quadrado e 5, o MMC é o 5 ao quadrado. É o maior que aparece nesse caso, tá bom? Então, o MMC ali, nessas letras, que é mais difícil da gente ver, o 4 é o 4 mesmo, agora entre A ao quadrado e A, vai ser o A ao quadrado. Agora a questão, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado são exatamente iguais, vai dar o número 1, né? Valores divididos, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 10 dá 1 e assim por diante. Então, 4A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado dá 1, vezes B ao quadrado vai dar B ao quadrado mesmo. Menos. Vou agora dividir 4A ao quadrado por A. Então, 4A ao quadrado, que seria A vezes A, dividido por A. Posso cancelar aqui um dos A's, ó. Ó, estou dividindo esse por esse agora. E sobrou para mim 4A, que vai multiplicar o termo de cima, que é o C. 4A vezes C vai dar 4AC. E aí nós finalizamos essa conta, porque eu não, nesse caso aqui, eu não consigo juntar B ao quadrado com 4AC, tá? Pessoal, o que a gente faz agora? Agora a gente vai fazer uma jogada que é a seguinte. Eu estou com muita letra aqui, muita coisa aqui. Então eu vou pegar essa parte que eu vou fazer de vermelho aqui, ó, isso aqui, B ao quadrado menos 4AC, e eu vou chamar isso de uma coisa, de uma outra letra, vou usar uma letra grega para não misturar com as letras do nosso alfabeto, vou chamar de uma outra letra para facilitar o desenvolvimento da minha fórmula. E eu vou fazer essa letra da seguinte maneira, eu vou chamar ela de triângulo, que é uma letra grega chamada delta. Então, eu vou pegar esse B ao quadrado menos 4AC e vou substituir por um triângulo que se chama, é uma letra grega, que se chama delta, que vai ser B ao quadrado menos 4AC. Tudo isso para facilitar a minha fórmula. Então,
delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Vou fazer isso substituindo esse valor aqui que eu criei para essa expressão, para ficar mais fácil. Ó. Então, eu vou ter assim, ó, x mais... E não só para ficar mais fácil também, tá, gente? Vocês verão que terá uma utilidade você fazer isso antes. Então, vai ter a ao quadrado aqui. Eu vou ter, no lugar de b ao quadrado menos 4ac, vou colocar o delta, que é isso aqui que a gente fez, ó. Vou colocar o delta sobre 4a ao quadrado. Voltando lá no exercício anterior, quando a gente chegou nisso aqui, ó, fez essa conta, a gente passou para o outro lado esses dois como mais ou menos a raiz. Ó. Isso está bem aqui. Ó. Esse 2 foi passado como mais ou menos a raiz quadrada de 136 avos. Para quem ainda não conseguiu enxergar, esse 2 passou aqui para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada, tá bom? Então, é basicamente isso que nós iremos fazer aqui. Eu vou pegar esse 2 e vou passar para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada. Então, eu vou ter isso aqui, ó, x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 4a ao quadrado. Voltando lá no nosso exercício anterior, lembra que eu não fiz a raiz quadrada de 100? Eu só fiz a raiz quadrada do número de baixo. Eu fiz porque eu sabia que na hora que eu fosse fazer a fórmula ia acontecer isso. Tá? Eu não ia conseguir fazer a raiz de delta. Então, por isso eu não fiz a princípio a raiz quadrada de 100. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer a raiz quadrada só do de baixo e vai deixar o delta na raiz. Tá bom? Então, simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas a raiz aqui de baixo. Então, vai ficar x mais, no caso, b sobre 2a, igual a mais ou menos, o delta não vou tirar a raiz, vai ficar raiz de delta. Embaixo, raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de a ao quadrado, nós já aprendemos que quando tem aqui, você pode fazer isso, vai dar 2a. Tá bom? Gente, estamos quase terminando essa resolução, essa construção da fórmula de Bhaskara, que Bhaskara conseguiu formalizar dessa maneira, tá? Matemático hindu. O que acontece aqui? Eu peguei depois que eu calculei a raiz aqui só do de baixo, eu passei o mais 8/6 como o menos 8/6. É o que nós iremos fazer aqui. Então, eu vou pegar esse mais b sobre 2a e vou passar para o outro lado como menos b sobre 2a. Olha que bonito que está ficando isso aqui, gente. Ah. Eu tenho aqui, no caso, agora a raiz de delta, embaixo eu tenho 2a, e pelo fato, e isso vem lá do exercício, pelo fato de aqui ser igual, ó, o 6 é igual ao 6, a gente manteve o 6 e fez a conta só com o de cima. E é isso que a gente vai fazer aqui. E no nosso caso, a gente vai finalizar a fórmula, tá? Finalmente, vamos chegar no fim. Então, eu vou ter assim, ó, que o x ele é igual a, como 2a é igual, ó, eu não preciso tirar MMC, já está aqui. Então, vai ficar 2a aqui embaixo. Em cima, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. E essa daqui é a fórmula que o matemático hindu Bhaskara, esqueci o nome dele, o primeiro nome agora, mas qualquer pesquisa aí que vocês façam no Google, no professor Google, vocês vão encontrar aí. Essa é a fórmula que Bhaskara conseguiu, digamos assim, formular para que vocês consigam resolver qualquer equação do segundo grau. E temos uma coisinha, um detalhe, né? Lembra que tem um delta aqui? Lembrem-se que esse delta, que está bem pequenininho aqui, mas eu vou dar um zoom para aqui. Nós chamamos lá no início de b ao quadrado menos 4ac. Então,
você tem que a fórmula de Bhaskara é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, e que nós temos que o delta, esse valor do delta, é B ao quadrado menos 4AC. Gente, eu utilizei a resolução, olha que legal, eu utilizei a resolução que a gente fez com números para conseguir definir uma fórmula para você fazer qualquer equação, já que eu utilizei como ingredientes para fazer essa fórmula os coeficientes A, B e C, que serve para qualquer número. Nós temos aqui essa equação que nós já fizemos a resolução dela. Nós iremos fazer agora a mesma equação, cuja solução foi menos 3 e 1/3, utilizando a fórmula de Bhaskara para vocês verem o quanto ela facilita a nossa vida. Então, qual é o pensamento? O pensamento é assim. Você identifica os coeficientes A, B e C. Lembra que teve um exercício que nós fizemos assim? Então, por exemplo, o meu A é o 3. E aí é importante você não errar sinal. Se você errar sinal, você vai acabar errando o seu exercício. Tá? O A é igual a 3. O meu B, no caso, é igual a 8. Está sendo 8 aqui, ó. O meu B é igual a 8. E o meu C, o valor que não tem a letra, está sendo menos 3. O valor que não tem letra X é igual a menos 3. Primeiro passo é esse. Segundo passo, nós iremos usar na fórmula de Bhaskara. Percebam que ela é x igual a menos o b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, só que eu preciso achar o delta antes. Então, é nesse ponto que você começa. Você começa primeiro por aqui, ó, pelo delta. Então, você vai colocar delta igual a b ao quadrado menos 4ac, que é 4 vezes o a vezes o c, 4 vezes o a vezes o c, e vamos substituir no lugar das letras B, A e C, os números, os coeficientes, tá certo? Você vai pegar, no caso, tá vendo esse B igual a 8 aqui? Então, no lugar do B, você vai colocar o número 8. No lugar do A, que é esse aqui, você vai colocar, ó, o número 3. No lugar do C, que é esse aqui, ó, você vai colocar, ó, no lugar do C, você vai colocar o número menos 3. E o restante, quando é negativo, coloca dentro de parênteses, tá bom? Quando é positivo, não precisa, negativo, obrigatório colocar dentro de parênteses para não termos problema com o sinal depois. O que você vai fazer? Vai copiar o resto, né? Ó, é b ao quadrado, então eu tenho um 2 aqui. Não pode esquecer, tá? É o b, que é 8, daí é ao quadrado. Daí tem menos 4, que é da fórmula. E daí você tem um vezes aqui. Daí tem um vezes aqui. E aí nós substituímos todos os números na fórmula de Bhaskara. E o legal é que na fórmula de Bhaskara, a partir do momento que você substituir aqui, não fica mais x. Fica só número real. Você tem a letra grega delta, e aqui é só número que nós temos. Então, vamos ter que o delta, ele é igual a... Você vai fazer, essa maneira de você fazer a conta sempre será assim, ó, faz a potência. 8 vezes 8, não pode errar, não é 16, tá? Não é 8 vezes 2, é 8 vezes 8, que dá 64. E aqui, essa conta de vezes, você sempre vai fazer de uma vez só. Porque é uma conta de vezes de 3 fatores. Então, você vai fazer o jogo de sinal, menos vezes menos, jogo de sinal da conta de vezes, 2 sinais de menos vai dar um mais, tá? E vai fazer aqui, ó. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Perfeito? Para finalizar o delta, você junta. 64 mais 36, eu vou ter como resultado o número 100. E esse é o meu delta.
Depois que você achar o delta, ó, então, primeiro passo você usa esse. Segundo, você usa a fórmula completa, tá? Que é isso aqui. Vamos para o segundo passo. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vocês vão aos poucos decorar essa fórmula aqui, ó. Então, X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A, que colocamos aqui. Vamos ter que o X e a mesma coisa. Você vai trocar no lugar das letras B, A e do delta os valores encontrados. Então, você tem que o B é igual a 8. Então, no lugar do meu B aqui, ó, desse Bzinho, você vai colocar 8. Professor, tem um menos aqui. O menos é da fórmula, a gente já vai colocá-lo, tá bom? No lugar do delta que eu fiz aqui, ó, que o meu delta deu, fazer em roxo esse meu delta aqui, ó. O meu delta deu 100. No lugar do delta, eu vou colocar o 100. Eu já completo com os outros com a cor preta, tá? Sobre, em cima já vou completar, né, para não ficar esquisito. Ó, tem um menos aqui da fórmula, sempre vai ter um menos aqui. Daí vai ter mais ou menos a raiz, no caso do 100, sobre 2, aqui tem um vezes o meu A. E o meu A é igual a 3, ó. Então, você vem e coloca no lugar do meu A, que está aqui, desse Azinho, coloca o número 3. E agora nós vamos, ficou só número de novo, olha que legal, quando você usa a fórmula de Bhaskara. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos resolver primeiramente a conta de raiz, né? Então, vou ter menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de 100, 10 vezes 10 dá 100, vai dar 10. Quando você coloca 10, a raiz some, né? Que você já extraiu o valor. E vai fazer 2 vezes 3, 6. E aqui nós vamos fazer lá como a gente fez no finalzinho do exercício. Lembra aqui, ó? Deixa eu dar uma aumentada, senão vocês não vão enxergar nada. Ó, quando estava menos 8 mais ou menos 10 sobre 6, ficou igualzinho esse final aqui, ó. Perceberam que ficou igualzinho? Que a gente usou mais 10 e usou menos 10. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos separar em duas contas, que eu vou chamar uma de x1 e a outra de x2. Na primeira, eu vou usar mais 10, então vai ficar menos 8. Mais, ó, tem mais ou menos, então eu vou usar no primeiro mais o 10, tá? Que está aqui. No caso, é sobre 6. E no meu x2, eu vou fazer o mesmo menos 8. Esse sinal não muda, tá, gente? Muda do meio. E aqui vai ser menos o 10. Tá certo? Menos o 10 sobre 6. Finalizando isso, nós vamos ter, devo 8, tenho 10, vou ficar com 2. E aqui vai ter 6, que dá para simplificar por 2, eu vou ter 1/3. E aqui no outro, devo 8, devo 10, devo 18, dividido por 6, que vai dar menos 3, e são as duas raízes da equação, que eu já tinha feito daquela outra maneira bem complicadona, e agora a gente resolveu, ó, percebam, mesma resposta que eu já tinha colocado aqui, ó, a gente resolveu pela fórmula de Bhaskara. Ó, enquadrou tudo no mesmo lugar. Você tem as fórmulas, que são essas duas, e tinha a equação para resolver. Chamei A, B e C. Daí usei delta igual a B ao quadrado menos 4AC, que é a primeira parte da fórmula, né? Fui substituindo e calculei o valor do delta. Daí, eu substituí na outra parte da fórmula, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, fui substituindo os números, o B, o A e o delta,
e calculei e cheguei no resultado. É uma maneira prática de se fazer. Gente, e equação de segundo grau? Você pode resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Se você estava com dificuldade de fazer por fatoração, se você usar a fórmula, você vai conseguir resolver qualquer uma, completa, incompleta, do jeito que for. Eu quero que vocês façam essa equação aqui, ó, 4x² mais 7x menos 2 igual a 0, e tentem resolvê-la pela fórmula de Bhaskara. Primeiro passo, identifique os coeficientes A. Quem que é o A? O A é o 4. Coeficiente B, quem que é o B? O B é o 7. Coeficiente C, o C é o menos 2. Não pode esquecer do sinal. Ó, isso aqui é... Ó, gente, você pode até fazer assim, se você não se perder, tá? Ao invés de você ficar fazendo A igual a 4, B igual a 7, C igual a menos 2, você pode até marcando aqui, ó. Não tem problema nenhum. Vai substituir na fórmula de Bhaskara. B ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes tal, vezes 4, vezes menos 2. Calculou o delta. Tipo, chegou no valor, tipo 100, assim. Daí vai substituir na última parte, x igual a menos da fórmula, o b que é 7, mais ou menos a raiz do delta que você achou, sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes 4. Substituiu, vai chegar num valor parecido com isso aqui, ó. Daí separa, mais em cima, menos embaixo, faz as contas. E é isso aí. Eu quero que vocês tentem chegar nesse valor, tá? Deixa eu dar uma aumentada aí, ó. Vocês têm aí o exemplo, dá um print aí. E o exercício é esse aqui, ó. 4x² mais 7x menos 2. Chama A, B igual a 7, C igual a menos 2. Usa no delta. Depois achou o delta, usa nessa outra parte, até chegar no resultado. Próxima aula a gente corrige. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto tenso, é um assunto difícil, é cheio de demonstrações de fórmula, mas eu acho importante para vocês, ao usarem a fórmula, vocês terem consciência do porquê você pode usá-la, tá? Porque vocês perceberam que essa fórmula provém de resoluções que a gente foi fazendo, misturando os números lá, e daí chamou de ABC para generalizar, tá bom? Então, até mais e bons exercícios para vocês.